E aí a gente vai para os outros artigos da Constituição. Então, vendo agora o que diz o parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição, para depois a gente ir para o artigo 38, 39 e ir seguindo. Deixa eu só escutar uma pergunta aqui da sala e reforçar. Pode ter ficado na dúvida, pode perguntar. Tá. Caio, volta aqui, por favor, nesse esquema que a gente tinha desenhado. A dúvida é sobre o que representa aqui o azul, né? Então, olha, de preto é o inciso 11 do artigo 37. Então, ele falava que no Estado, para cada poder, existe um teto. Para o Executivo, o governador, para o Legislativo, o deputado, e para o Judiciário, o que ganha o desembargador do TJ. Também está de preto, porque estava no inciso 11, dizendo que o desembargador não pode ganhar mais que 90,25 do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Até aí, tudo bem. Eu trouxe de informação para vocês também que lá na Constituição, em outros dispositivos relativos ao Poder Legislativo, vai dizer que o deputado estadual, embora não esteja escrito no inciso 11, ele nunca vai chegar a 100% que ganha o ministro do Supremo, porque tem uma regra que diz que ele só pode ganhar 75% do que ganha um deputado federal. O deputado federal, o presidente da República, vocês que vão trabalhar para o TRE, podem ganhar 100% que ganha o ministro do Supremo. Por quê? Vocês são servidores federais. Então, o deputado federal pode chegar no limite do ministro supremo, pode chegar a 100%. Mas o deputado estadual, só 75% que ganha o deputado federal. Tá? Aí vem o parágrafo 12, para estabelecer o que está de azul. Vai dizer assim, mediante uma emenda na Constituição do Estado, ou seja, tem que ter um projeto de lei do governador do Estado, encaminhado para a Assembleia e aprovado como emenda constitucional, pode-se estabelecer um teto único para os três poderes. Aí, tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário, ficariam limitados ao que ganha o desembargador do TJ, que é 90,25 do que ganha o ministro Supremo. Não é nem que né? Que pode chegar. Nada impede que um Estado pague 80% do que ganha o ministro Supremo para um desembargador. O que importa é que ele pode ir até 90,25. Tá. Ainda que o de azul tenha sido implementado, de qualquer forma, o deputado está de fora e o vereador também está de fora da regra nova. Como que a gente sabe isso? Vendo o parágrafo 12. Vamos olhar ele aqui de novo. Vamos ver aqui. Para fins do disposto no inciso 11, fica facultado ao Estado ou ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda, como limite único, o subsídio do desembargador do TJ, que eu já sei que é limitado a 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. Aí vem o finalzinho. Não se aplicando o disposto neste parágrafo, no caso 12, ao subsídio dos deputados e dos vereadores, porque eles estão na regra constitucional que vem lá explicando no Poder Legislativo dentro da Constituição. Tá bem? Clareou? Então, tá. Para finalizar, então, o artigo 37, olha o que o parágrafo 10 fala. Vou ler ele primeiro, depois a gente explica. É vedada a percepção, ao mesmo tempo, de proventos de aposentadoria que decorram do artigo 40 ou do artigo 42 e 142, somados aí com remuneração de cargo, emprego ou função pública, salvo se os cargos fossem acumuláveis na forma da Constituição, ou se um dos cargos for cargo eletivo, ou se for um cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Primeira coisa, proventos significa aposentadoria, ele está aposentado num dos cargos. O artigo 40 da Constituição fala de aposentadoria no cargo efetivo. Então, escreve aqui em cima desse 40, vou puxar para cá para o meu, ó. Aposentadoria em cargo efetivo. Uma aposentadoria num cargo efetivo ou 42 e 142 são situações de aposentadoria militar.
Então, está dizendo assim, se uma pessoa está aposentada num cargo efetivo ou está aposentada num cargo militar, de natureza militar, ela não pode mais ter outro cargo na administração pública. Ah, não, quer dizer, a não ser que eles já fossem acumuláveis quando estavam na ativa. Então, por exemplo, vamos lembrar do artigo 37, inciso 16. 2 cargos de professor são acumuláveis? São. Se um agente público tinha 2 cargos efetivos de professor, quando ele se aposentar num deles, ele passará a ter uma aposentadoria de professor, mais um cargo efetivo de professor, sem problemas. Mas ele não pode considerar assim, ah, já estou aposentado em um, então não conto mais com esse, e tem mais 2. Não. A regra é que a proibição de acumular vai se estender à inatividade. Então, vamos lembrar os casos em que pode acumular na ativa, para a gente passar aqui para a inatividade, tá? Primeiro, podia acumular 2 cargos de professor, ou um cargo de professor, mais um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de profissional da saúde. Quando a pessoa vir a se aposentar nesses cargos, ela não perde a remuneração, ela continua recebendo, ela não tem que ir lá trabalhar porque ela aposentou, mas a acumulação da remuneração continua existindo. A gente vai chamar de proventos e continua sendo proibido se fosse antes ou permitido se fosse permitido na ativa. Tá bem assim? Então essa é a regra. Isso vai se estender para aqueles mesmos casos de funções, né? Então um contrato temporário continua sendo inacumulável com uma aposentadoria dessa natureza. Agora, eu quero só que vocês tomem cuidado com uma coisa. Lá na regra na proibição de acumular, era proibido acumular empregos públicos também, não era? Então, se um agente público tinha um cargo de escriturário no Banco do Brasil, nem é cargo, perdão, um emprego público de escriturário no Banco do Brasil. Este emprego era nível médio. Era acumulável com alguma outra coisa na administração pública? Não. Os empregos e cargos de nível médio não são acumuláveis com absolutamente nada. Acontece que essa pessoa trabalhou lá até se aposentar e se aposentou no Banco do Brasil como escriturário. Como o regime dele é seletista, ele é empregado público, quem vai pagar a aposentadoria deste agente? O INSS, ele é um aposentado do Regime Geral de Previdência. Então, ele não está incluído no disposto nesse dispositivo aqui, que vai dizer que é aposentadoria de cargo efetivo. E sempre vai ser acumulável uma aposentadoria de INSS com um cargo na administração pública. Então, é o único caso que vai acontecer de acumulação da ativa não ser a mesma coisa que na inatividade. Enquanto ele está na ativa lá no Banco do Brasil, na Caixa, na Petrobras, na CEMIG, na Copasa, ele está vedado de outra acumulação pelo artigo 37, inciso 16. Aí ele aposentou. Quando ele se aposenta, ele não vai receber benefício do artigo 40, benefício do regime próprio de previdência. Ele vai receber benefício do regime geral. Agora, ele pode se submeter a um outro concurso, de nível médio, inclusive, se ele quiser. Tá? É um único caso, então, de poder a acumulação da inatividade ficar diferente da acumulação da ativa. No resto, vocês coloquem como igual. Fica facinho. Tá bem? Aí só repetindo aqui, deixa eu ver se falta mais uma coisa. Então, essa aposentadoria em cargo efetivo ou aposentadoria militar só vai ser acumulável com aqueles cargos do artigo 37, inciso 16, que a gente viu, um de professor com outro de professor, ou de professor com técnico ou científico, etc., ou com algum cargo eletivo. Você pode ser aposentado em qualquer cargo na administração, nível médio, superior, professor, qualquer um, e atualmente ser vereador, deputado, senador, prefeito, presidente, ter um mandato eletivo. Ou aposentado em qualquer cargo e ser ocupante de um cargo de confiança, aqueles de livre nomeação e exoneração, para atividade de direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, proventos são acumuláveis com outros proventos, desde que a Constituição permitisse a acumulação nativa, ou com um mandato eletivo,
ou com o cargo de confiança. E aí a gente vai encerrar o parágrafo 10. Até coloca junto aí que, na verdade, a gente vai ver lá no artigo 40, parágrafo 6º, que ele também pode acumular proventos com proventos. Imagina o professor que tinha 2 cargos, trabalhava de manhã e de tarde. Quando ele se aposentar no cargo da manhã, ele passa a receber proventos e uma remuneração. Quando ele se aposentar no segundo cargo, ele passa a receber proventos mais proventos. Como os cargos eram acumuláveis na ativa, fica acumulável também na regra da inatividade. Fácil? Tão fácil que a gente encerrou o artigo 37. E a gente vai passar agora para o artigo 38. O artigo 38, ele vai falar da possibilidade de você, estando concursado ou empregado público, seja, trabalhando na administração pública, se afastar para exercer um mandato eletivo. Não é o mesmo caso aqui do parágrafo 10, em que ele está aposentado, está em casa, no sofá, e resolve se candidatar. Neste caso, você está na ativa e quer se candidatar a um mandato eletivo. Então, vamos ver aí o artigo 38. Enquanto vocês, eu vou apagando aqui os rabiscos que eu fiz, eu vou escutar uma pergunta e vou transmitir para vocês agora mesmo. A pergunta é relativamente ao parágrafo 7º do artigo 37, a gente vai fechar ele agora, fechar ele com chave de ouro. E a pergunta é assim, o parágrafo 7º é só aquilo mesmo que você disse, que os agentes públicos se submetem a uma quarentena, né, ou uma restrição quando são afastados do cargo? Sim. Não há nenhuma novidade no parágrafo 7º e nem nada que tenha caído ultimamente nas provas de concurso ou que transforma aquele parágrafo 7º em algo difícil para a prova. Ele é bem tranquilo mesmo, tá? Vamos ver o artigo 38? Então, olha ele aí. Destaquei de amarelo a expressão administração direta, autárquica e fundacional. O que significa mesmo? As pessoas jurídicas de direito público. Então, a administração direta representa o próprio ente político, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público também. E a expressão fundacional é a fundação pública de direito público. Então, diz assim, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos inciso por inciso. 1. Quando o agente público quiser participar do processo, né, eletivo aí, federal, estadual ou distrital, então se ele vai ser presidente da República, senador, deputado estadual ou federal, ou deputado do Distrito Federal, ou governador do Distrito Federal, né, ou governador do Estado, quaisquer cargos eletivos, federais, estaduais e acompanhando aí o Distrito Federal, a regra é que ele vai ficar afastado do cargo, emprego ou função que ele exerce, tá? E vai exercer o mandato eletivo. Então, ele fica afastado do cargo, emprego ou função que ele mantém na administração pública e vai exercer o mandato eletivo. O que ele vai receber? O subsídio de agente político durante aquele tempo. O inciso 2 diz que se ele se candidatar a prefeito, ele também fica obrigatoriamente afastado do cargo, emprego ou função que ele exercia, mas na hora de ser remunerado, ele pode escolher a remuneração que ele vinha recebendo em vez do subsídio de agente político. Então, no inciso 2, só vai acrescentar uma diferença, tanto no caso de mandato federal, estadual, distrital, e mesmo no de prefeito, ele não pode ficar no cargo e no mandato eletivo. Ele vai ficar só com o mandato eletivo durante aquele tempo, ficar afastado do seu cargo. Enquanto isso, ele recebe subsídio para o inciso 1,
Ou, se é o mandato de prefeito, ele pode escolher o subsídio ou a remuneração dele. Quando ele estiver no mandato de vereador, nós temos duas regras. Havendo compatibilidade de horários. Se a vereança é de tarde e o cargo, emprego ou função que ele tinha era de manhã, ele vai receber as vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo lá do subsídio referente ao cargo eletivo. Mas se não tiver compatibilidade, a gente aplica a mesma regra que se aplica para prefeito. Ou seja, ele vai ficar afastado desse cargo que não tem compatibilidade de horário e vai exercer a vereança. E o que ele vai receber? O que ele escolher, ou a remuneração ou o subsídio de vereador. Professor, isso não tem muita lógica. Vamos ver como é que funcionaria isto. Agora o Azaf já voltou, né? Hoje tá movimentado isso aqui. Olha, imagine que vocês estejam fazendo concurso agora para auditor. Vão começar com uma remuneração, vencimento básico de 12 mil. E aí depois passam já no final de carreira, receber uns 20 mil reais, tá bom? No TRE não vai dar para chegar em 20 mil, então por isso vou pôr um auditor aqui, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer o concurso TRE primeiro, depois o de auditor. Vamos por partes. Então, você tem uma remuneração de 20 mil reais. Olha que gostoso isso. Aí, você se candidata a prefeito lá na sua cidade. Acontece que o subsídio de prefeito da sua cidade é de 6 mil reais. Me fala o que você vai preferir. Receber o subsídio de prefeito ou optar por continuar recebendo a sua remuneração? Não é bom? Difícil? Nossa, esse é difícil demais, professor. Vou errar essa na prova. Você pode escolher continuar ganhando o que você ganhava. É claro que só serve quando você ganha mais, né? Se você, por exemplo, for professor na tal cidadezinha que você concorre aí, e se o seu salário, sua remuneração é de 600 reais, considerando os adicionais e gratificações, você vai optar pela sua remuneração ou vai preferir o subsídio? Aí você não quer optar pela remuneração, tá? Então você pode escolher continuar com a remuneração só no caso de prefeito e o vereador sem compatibilidade. Porque quando o vereador tem compatibilidade, ele vai ser professor de noite, vereador de dia, recebe as duas coisas juntos, né? Se fosse o caso de vereador aqui. Tudo bem? Então, o 38 é quase que só isso. Ele vai falar de como você exerce o mandato eletivo. Aí eu vou me afastar e vou exercer, então, o mandato eletivo. Mas vamos voltar lá na tela do artigo 38. Aqui diz que essas regras se aplicam para a administração direta, autárquica e fundacional. Vamos imaginar que eu sou concursada na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa, sou concursada numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública. Eu estou dentro das regras desse dispositivo? Não. Sou concursado. Aí eu quero me candidatar a prefeito, presidente, qualquer um desses cargos. Sabe o que vai ter que acontecer? Eu tenho que pedir a minha demissão na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa, porque eu não tenho direito de me afastar para exercício de mandato eletivo. Então, o artigo 38 é um direito de afastamento para exercício de mandato eletivo e ele só é conferido para quem está na administração direta, autárquica e fundacional. Coloca aí numa nota de rodapé que um funcionário, ainda que concursado, do Banco do Brasil, da Caixa, ou seja, um empregado público de sociedade de economia mista ou empresa pública, não tem direito de afastamento. Ele tem que pedir para sair, ele pede demissão no emprego público para poder exercer mandato eletivo. Professora, mas aqui diz assim, olha, tratando-se de mandato eletivo, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
Mas acontece que pode ter emprego na administração direta, autárquica e fundacional. Esse emprego aqui não é o emprego na sociedade de economia mista e na empresa pública. Tá bem? Indignados com esse dispositivo? Mas ele é assim mesmo, tá? Um agente público que for lá vinculado, ainda que mediante concurso, a uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, não pode se valer desse direito de afastamento previsto no artigo 38 para exercício de mandato eletivo. Os demais podem, mas aplicando aí essa regra. Mandato federal, estadual, distrital, ele fica afastado da sua atividade, vai exercer o mandato eletivo e receber o subsídio. No caso de prefeito, fica afastado também, vai exercer a atividade de prefeito, mas pode escolher continuar recebendo a remuneração. É claro que ele vai fazer isso só se for vantajoso para ele financeiramente. A única coisa diferente que vem aí para o vereador, que se tiver compatibilidade de horário, pode exercer os dois, né? E não tendo, escolhe um. Escolhe um não. Exerce a vereança e pode escolher a remuneração. Uma coisa importante que tem caído em umas provas de concurso mais recentes. Aqui diz que se tiver compatibilidade, ele vai receber o que ele recebia do cargo que ele está exercendo e mais a vereança. Será que ele pode ser professor de manhã, concursado na UFMG, ou vamos colocar aqui lá no município que ele trabalha, vai ficar tudo pertinho. Ele mora em Belo Horizonte. Belo Horizonte não vai dar porque não tem a vereança, é o dia inteiro. Município pequeno. Inventei um aqui, Capim Dourado. Ele é lá de Capim Dourado. De manhã, ele é professor. De tarde, ele é vereador. E de noite, professor. Concursado, nesses dois cargos de professor. Professor manhã e professor noite, ele é concursado pelo município. E mais vereador. É possível? É possível. Tem alguns livros que falam assim, só fácil, grave aí a dica. Acumulação é só 2. Aqui, nós estamos lendo o 37, inciso 16, mais o artigo 38. Um exclui o outro. Então, se ele tem a possibilidade de acumular licitamente 2 cargos de professor, e isso é compatível com a vereança, não tem problema. Ele recebe as 3 coisas. 3, viram meus dedinhos sobrando? 3. 3 coisas, tá? Isso só é possível em município pequeno. Tem um município que a vereança se reúne, né? Os edis se reúnem na sexta-feira à noite, só no dia 13, tem de tudo, tá? É possível. É lógico que quando a gente fala de uma capital, não é possibilidade, porque são 8 horas pelo menos, né? Afinal de contas, mudar tanto nome de rua deve ser difícil, caros vereadores. Isso é uma crítica para os nossos vereadores fazerem projetos de interesse social e não ficar só mudando nome de rua, né? Então, tá bom. 38 não acabou ainda. Pode permanecer aí na tela e a gente vai conhecer mais 2 incisos deles. O inciso 4 e o inciso 5. O inciso 4 e o inciso 5 não vão trazer novas formas de afastamento, mas vão falar o que acontece com esse agente público durante aquele tempo em que ele está afastado. A gente vai ler e depois vai desenhar. Olha o 4. Em qualquer caso que exija o afastamento, portanto, mandato federal, estadual, distrital, o de prefeito e o de vereador sem acumulação, né? Sem compatibilidade de horários, aliás. O exercício do mandato eletivo, me baguncei toda. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, mencionei quais são os casos, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, grifa, exceto para promoção por merecimento. E para efeitos de benefício previdenciário, no caso desse afastamento obrigatório, né, os valores serão determinados como se no exercício ele estivesse. Então, vamos fazer um desenho aqui para entender isso. Você é auditor há 10 anos. Aí você se candidata a prefeito na sua cidade, fica 4 anos, foi um ótimo prefeito, é reeleito mais 4 anos, e agora você volta e exerce mais 10 anos o cargo de auditor. Neste momento,
você está concorrendo a uma vaga de promoção com um colega seu. Só colocar isso mais proporcional aqui. Concorrendo com um colega seu a uma vaga de promoção. Vai quem tiver mais tempo de casa, tá? Mais tempo de exercício do cargo de auditor. Ele tem 24 anos. Quem é que vai ser promovido? Ele ou você? Se só contasse o tempo de efetivo exercício do cargo de auditor, você teria só 20 anos. Então, ele ia primeiro, ser promovido primeiro. Mas, não fala aí que o tempo de afastamento conta para todos os efeitos? Ah, então você tem 28 anos? Sim ou não? Mas olha o que diz o finalzinho do dispositivo. Exceto para promoção por merecimento. Essa promoção que contar o tempo. Não é verdade? Olha, você vai poder contar que você tem 28 anos de tempo de serviço para fins de aposentadoria, para fins de adicionais, de gratificações, para tudo isso você tem 28. Mas quando a gente for olhar a promoção, para você ser promovido na carreira, conta só o efetivo exercício. Então, para fins de promoção, quando chegar nessa data aqui, você só tem 20 anos de efetivo exercício e o seu colega vai primeiro que você, tá? Então, repetindo, o tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo, para você vai contar como se fosse um tempo no cargo. Então, você vai chegar nessa situação aqui e estar com 28 anos no cargo de auditor, podendo, vamos supor daqui a pouco, né? O homem é 35 anos, aposentado daqui a um tempo, a mulher mais uns 2 anos aqui aposenta. Então, você vai contar esse tempo para todos os efeitos. Se a questão de prova mencionar que é para promoção, esqueçam essa questão de promoção por merecimento ou promoção por antiguidade, que isso é coisa de juiz. Aqui no texto, quando diz promoção por merecimento, quer dizer promoção. Para você ser promovido na carreira, e é lógico, se essa promoção, né, inclui o tempo, você não pode contar o tempo do afastamento. E aí você conta só o que você tinha mesmo. No caso desse auditor, ele tinha 10 mais 10, para fins de promoção ele só tem 20 anos. Tá bem? E aí a gente leu o inciso 5 que dizia que para efeito de benefício previdenciário, a gente vai considerar como se ele no cargo estivesse. Esse auditor que ganhava 20 mil reais durante esse tempo aqui, quando se candidatou a prefeito, preferiu ganhar, que negócio torto, é porque está chovendo, viu gente? O vento está jogando meus pinguinhos para cá. Quando se candidatou a prefeito, preferiu ficar ganhando 6 mil mesmo. Ele achou que não era certo ganhar os 20 mil, apesar da Constituição permitir que ele fizesse isso, ele preferiu ficar desse jeito. Depois ele volta a ganhar os 20 mil. O desconto previdenciário desse agente público, durante o tempo que eles ganham 20 mil reais, é 11% do que ele ganha. Todos os meses, ele deixa R$ 2.200 lá na caixinha da Previdência.